Lição 18. De quem é esta efígie? A oração em harmonia com o destino do homem. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Mateus capítulo 22, verso 20. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26. De quem é esta efígie? Foi com esta pergunta que Jesus frustrou seus inimigos quando pensaram que o haviam encurralado e resolvido o problema da obrigação de pagar imposto. A pergunta e o princípio envolvidos são de aplicação universal. Em nenhum lugar mais verdadeiro do que do próprio homem. A imagem que ele carrega decide seu destino. O fato de ostentar a imagem de Deus mostra que ele pertence a Deus. Orar a Deus é para isso que foi criado. A oração é a parte da maravilhosa semelhança que ele tem com seu originador divino. Do profundo mistério da comunhão de amor em que a Trindade tem sua bem-aventurança, a oração é a imagem e semelhança terrenas. Quanto mais meditamos sobre o que é a oração e o seu maravilhoso poder com Deus, mais nos sentimos constrangidos a perguntar quem é e o que é o homem, que lugar tem sido atribuído a ele nos conselhos de Deus. O pecado desagradou tanto que, se partirmos do que ele é agora, não podemos formar nenhum conceito do que estava destinado a ser. Temos de voltar ao próprio registro de Deus sobre a criação do homem para descobrir o propósito original de Deus ao criá-lo, e que com capacidade ele foi dotado para o cumprimento deste propósito. O destino do homem aparece claramente na linguagem usada por Deus ao criá-lo. Foi para ocupar, para subjugar, para ter domínio sobre a terra e sobre tudo que há nela. Em todas as três expressões mostram o destino do homem como representante de Deus para governar aqui na terra. Como vice-rei de Deus, ele deveria ocupar o lugar de Deus. Ao sujeitar-se a Deus, manteria tudo mais em sujeição a ele. Era a vontade de Deus que tudo que fosse realizado na terra o fosse por meio dele. A história da terra era para estar inteiramente em suas mãos. A posição que deveria tomar e o poder que estava no seu dispor estavam de acordo com esse destino. Quando um soberano terrestre envia um vice-rei para uma província distante, entende-se que ele aconselha quanto à política a ser adotada. Esse conselho deve ser seguido. Ele tem liberdade para se dispor dos soldados e de outros recursos necessários para a realização política ou manutenção da dignidade do império. Se sua política não for aprovada, ele é chamado a retornar para ser substituído por outra pessoa que entenda melhor o desejo de seu soberano. Enquanto for digno de confiança, seu conselho será realizado. Como representante de Deus, o homem deveria governar. Tudo seria feito sob sua vontade e seu governo. Sob seu conselho e ao seu pedido, o céu concederia sua bênção na terra. Sua oração era para ter sido maravilhoso, embora simples e o mais natural, canal pela qual o intercâmbio entre o rei no céu e seu fiel servo na terra, como senhor deste mundo, seria mantido. O destino do mundo foi entregue ao poder dos desejos, da vontade e da oração do homem. Com o pecado, tudo isso sofreu uma terrível mudança. A queda do homem sujeitou toda a criação à maldição. Com a redenção, deu-se início a uma gloriosa restauração. Tão logo Deus propôs em Abraão formar em si mesmo um povo por meio do qual reis, até mesmo grandes reis, seriam levantados, vemos que o poder que a oração do fiel servo de Deus tem para decidir o destino daqueles que entram em contato com ele. Em Abraão, vemos como a oração não é apenas, ou até mesmo principalmente, o meio de obter bênção para nós mesmos, mas é o exercício de sua real prerrogativa para influenciar o destino dos homens e a vontade de Deus que os governa. Não vemos nenhuma vez Abraão orando por ele mesmo. Sua oração por Sodoma e Ló, por Abimeleque, por Ismael, prova que poder um homem que é amigo de Deus tem para determinar a história daqueles ao seu redor. Esse tem sido o destino do homem desde o início.
As Escrituras não somente afirmam isso, mas também nos ensinam como Deus pode confiar ao homem tal sublime vocação. Foi porque ele o criou à sua própria imagem e semelhança. O governo exterior não foi entregue a ele sem aptidão interior. Ostentar a imagem de Deus ao ter domínio, sendo Senhor de tudo, tinha sua raiz na semelhança interior em sua natureza. Houve um acordo interno e harmonia entre Deus e o homem. Uma incipiente imagem de Deus que deu ao homem uma verdadeira aptidão para ser o mediador entre Deus e seu mundo, pois ele deveria ser profeta, sacerdote e rei, para interpretar a vontade de Deus, representar as necessidades da natureza, receber e dispensar a graça de Deus. Foi por ostentar a imagem de Deus que ele poderia representar o governo de Deus. Ele era de fato tão semelhante a Deus, tão capaz de entrar nos propósitos de Deus e de realizar seus planos, que Deus pôde confiar a ele o privilégio extraordinário de pedir e obter o que o mundo necessitasse. E embora o pecado tenha por um tempo frustrado os planos de Deus, a oração ainda continua a ser o que teria sido se o homem não tivesse caído. A prova de sua semelhança com Deus, o veículo de seu intercâmbio com o Deus divino e invisível, o poder que é conferido para segurar a mão que sustenta o destino do universo. A oração não é simplesmente o clamor do suplicante por misericórdia, é a mais alta expressão de sua vontade, feita pelo homem que sabe ser ele mesmo de origem divina, criado e capacitado para ser, na liberdade de um rei, o executor dos conselhos do Eterno. O que o pecado destruiu, a graça restaurou. O que o primeiro Adão perdeu, o último recuperou. Em Cristo o homem retorna para sua posição original e a Igreja, em sua posição em Cristo, herda a promessa. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Essa promessa, de modo nenhum, se refere, em primeiro lugar, à graça ou à bênção que precisamos para nós mesmos. Faz referência à nossa posição como ramos frutíferos da vinha celestial, que, como ele, vivem somente para a obra e a glória do Pai. É para os que pertencem nele, permanecem nele, que se esqueceram de si mesmos para fazer sua morada nele, com sua vida de obediência e auto-sacrifício, que perderam sua vida e acharam-na nele, que estão agora totalmente dedicados aos interesses do Pai e de seu reino. Esses são aqueles que entendem como sua nova criação os trouxe de volta ao seu destino original, como a imagem e semelhança de Deus lhe foram restauradas e também o poder para ter domínio. São esses que têm de fato o poder, cada um em seu próprio círculo, para obter e dispensar os poderes do céu aqui na terra. Com santa ousadia eles podem tornar conhecido o que desejam. Eles vivem como sacerdotes na presença de Deus. Como os reis, os poderes do mundo vindouro começam a estar ao seu dispor. Eles entram no cumprimento da promessa, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Deus está procurando sacerdotes entre os filhos dos homens. Um sacerdócio humano é uma das partes essenciais de seu plano eterno. Governar a criação através do homem é seu desígnio. Conduzir a adoração da criação através do homem não é parte menor de importância em seu propósito. O sacerdócio é a ligação estabelecida entre o céu e a terra, o canal de intercâmbio entre o pecador e Deus. Esse sacerdócio, no que diz respeito à expiação, está sempre nas mãos do Filho de Deus. Quanto ao meio de comunicação entre o Criador e a criatura, esta também está nas mãos dos homens redimidos, da Igreja de Deus. Deus está buscando reis, não nas fileiras dos anjos. Homens caídos devem render-se a ele como governantes de seu universo. Mãos humanas devem manejar o cetro, cabeças humanas devem usar a coroa. Igreja do Deus vivo, teu chamamento é mais sublime e mais santo do que tu sabes. Através dos membros, como reis e sacerdotes de Deus, governarias o mundo. Tuas orações ligam e desligam as bênçãos do céu,
por meio de seus eleitos que não estão apenas contentes em serem eles mesmos salvos, mas que se rendem totalmente, para que por meio deles, isto é, através do Filho, o Pai venha realizar todo o seu glorioso conselho nestes seus eleitos, que clamam a Ele dia e noite. Deus irá provar quão maravilhoso era o destino original do homem na terra. Como portador da imagem de Deus na terra, a terra foi de fato entregue em sua mão. Toda a criação geme e conjuntamente sofre de dores de parto. Mas agora ele está redimido. A restauração da dignidade original começou. Faz parte do fato do plano de Deus que o cumprimento de seu eterno propósito e a vinda de seu reino dependam daqueles de seu povo que, permanecendo em Cristo, estejam prontos para ocupar sua posição nele como seu cabeça, o grande sacerdote e rei. E em suas orações sejam ousados o bastante para dizer o que desejam que seu Deus realize. Como portador da imagem de Deus e como representante de Deus na terra, o homem redimido tem por suas orações de determinar a história deste planeta. O homem foi criado e já foi redimido para orar e por sua oração exercer domínio. Senhor, ensina-nos a orar.